Olá, boa noite. Hoje é 11/6/2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Então, uma coisa eu digo para você, quando você lê e escuta pregações, e quando você escolhe a obedecer a palavra, principalmente aos pontos principais de amar, de perdoar, de não fazer o mal, você está agradando a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Então, quando você faz isso, você fica, aos olhos de Deus, purificado, bem limpinho aos olhos de Deus. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Prova clara do juízo de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então Deus ele dá em paga a tribulação às pessoas que atribulam os outros. Então por isso que nós não podemos deixar nem de ler nem de explicar isso aqui. E se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus do céu, com os anjos do seu poder. Então esse dia vai acontecer. Então as pessoas que perseguem, que afligem os outros, elas não ficam, Deus não se agrada. Elas não podem entrar no céu. Por causa de Deus, porque Deus ele não apoia isso, Deus ele não gosta. Então uma pessoa que persegue e aflige os outros, simplesmente ela não está fazendo a vontade de Deus. A pessoa que faz isso, entendeu? Então você não tem que ficar com raiva da palavra de Deus, de alguém que ensina. Eu vou explicar para você. Jesus falou assim, em Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isso é importante. Se nós podemos fazer as coisas que nós podemos fazer durante o dia, porque não há palavra. Se você pode ler, caminhar, malhar, correr, né? Se você pode estudar, caminhar, jogar bola, por que não ler a palavra de Deus, crer na palavra de Deus? Nós não podemos exigir uma certa santidade de uma pessoa que é ser humano, sendo que só santo foi Jesus Cristo, imaculado, sem pecado. Então, como labareda de fogo, também, como labareda de fogo, tomando vingança dos que conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, tem gente que não conhece a Deus e acha que isso é bom, mas isso é ruim, não conhecer a palavra de Deus. Conhecer é você ler e ouvir, conhecer a palavra de Deus, é muito importante. E dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, quem não conhece, quem não obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, isso é ruim, porque vai ter uma vingança de Deus sobre a vida das pessoas. Então, quando a gente está lendo um texto bíblico, a gente está conhecendo, e a gente está entendendo, ouvindo, e tentando e se esforçando, lutando para conseguir ser através de ler, de orar e através de seguir o Evangelho. Entendeu? Você que segue os vídeos da palavra de Deus, veja o porquê no versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, quem não conhece a Deus, infelizmente, quem não conhece a sua palavra, quem não obedece os seus ensinamentos, seus mandamentos, o seu evangelho, a pessoa sofre castigo e padecerão eterna perdição. Essa eterna perdição não é um bom lugar. Se fosse um bom lugar, eu dizer aqui, pessoal, não precisa conhecer a palavra de Deus, não precisa obedecer, nem nada. Obedecer o evangelho, você é amar, perdoar, ajudar, não fazer mal. Jesus falou muito acerca disso, que isso faz com que o ser humano consiga simplesmente ou grandemente a sua salvação. Entendeu? Então veja o quanto é sério. Quem atribula os outros, quem persegue, quem faz mal aos outros, quem não quer conhecer a palavra e quem não obedece o evangelho. Então vai muito mais além do que você pensa e imagina.
se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Esse atribula é quem faz raiva, ódio. Alguém às vezes falar uma verdade, eu quero dizer uma coisa para você. Se alguém falou alguma coisa que você não gostou, tenha paciência, perdoe a pessoa, porque obedecer ao Evangelho é você ter paciência, é você amar. Obedecer ao Evangelho é amar e ter paciência, fazer o bem. É uma das coisas principais que o Senhor Jesus Cristo citou e falou. Então, quando você conhece a Deus e quando você conhece os ensinamentos dele, você passa a se livrar do castigo e de padecer a eterna perdição. Você entendeu o porquê que a gente lê por causa dessas palavras que tem na Bíblia Sagrada que pode salvar alguém ou salvar nós mesmos, salvar eternamente.